Olá, alunos, oitavo ano, estamos aqui novamente reunidos, dessa vez para nós trazermos as etapas da Revolução Francesa, certo? Vamos lá, capítulo 4 do nosso livro, vamos acompanhar, qualquer dúvida podem questionar no nosso ambiente virtual. Vamos começar, etapas da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, no seu estágio inicial, chamado de Assembleia dos Estados Gerais, 1789. Para resolver a questão dos impostos, que eram pagos principalmente pelo terceiro estado, o rei convoca a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos três estados. Quais eram os três estados? O clero, a nobreza e o povão, camponeses, industriais, os trabalhadores. Clero, primeiro estado, nobreza, segundo estado, o povo, terceiro estado. Cada estado tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduo, o que levou a violentas discussões. Então, o que é que nós percebemos? Que, pela forma como era o sistema de votação, sempre o clero e a nobreza iriam vencer as eleições, porque um tinha um voto, o outro um voto. Somando, daria 2, enquanto que o terceiro estado, mesmo tendo um grande contingente de pessoas, só iria ter direito a um voto. Portanto, sempre o terceiro estado iria perder a eleição. Já a burguesia vai querer mudar esse sistema de votação. Não ser por estado, mas sim por pessoa, levando a discussões acaloradas. Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro estado se separou dos demais, declarando-se Assembleia Nacional Constituinte. Então, a primeira fase da Revolução Francesa, Assembleia Nacional Constituinte, 1789 a 1791. Porque a Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão de Bastilha. Então, o povo, não contente, deu início ao movimento revolucionário, invadindo a prisão de Bastilha, que era, de certa forma, talvez o maior símbolo do absolutismo francês, lá onde ficavam os presos contrários ao rei, certo? No momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. O povo agora se manifestando diretamente com armas para derrubar um regime monárquico. Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero, o grande medo. Então, quando, dentro da fase da Assembleia Nacional Constituinte, observarem a titulação O Grande Medo, só lembrar que os camponeses invadiram os castelos, incendiando plantações, como também massacrando os membros da nobreza e do clero. Grande Medo, período de grandes conflitos, principalmente na zona rural da França. Certo? Aqui nós temos uma representação da tomada de Bastilha, principal símbolo do absolutismo francês. Nessa prisão ficavam os adversários do rei. Essa tomada dessa prisão pelo povo se deu em 14 de julho de 1789. Então nós temos aqui 1789, 14 de julho, início da Revolução Francesa. Quais foram as decisões tomadas na Assembleia Nacional Constituinte? Primeiro, Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O que essa declaração estabelecia? Todos têm direito à liberdade, à defesa da sua propriedade privada. Então, liberdade e propriedade privada, de certa forma, são as ideias centrais defendidas pelo modelo burguês. Liberdade como um todo, comercializar, se expressar, e a propriedade privada, princípios essencialmente burgueses. Nessa Assembleia Nacional Constituinte acabou também acontecendo a extinção dos privilégios feudais da nobreza, a aprovação da Constituição Civil do Clero. Nessa Constituição, as terras da Igreja, de certa forma, foram confiscadas e esses membros do clero foram subordinados ao Estado francês, agora revolucionário. Houve a promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário, ou seja, era necessário uma determinada quantia, determinado valor, uma determinada renda para votar, como também a tripartição dos poderes.
Nós temos aqui uma imagem mostrando essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Lembrando que essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é ideias completamente burgueses, liberdade e propriedade. Portanto, a Revolução Francesa, um movimento burguês, mas contou com a participação popular. O outro momento é chamado de monarquia constitucional, 1791-1792. Luís XVI, que era o rei na época, aceitou essa Constituição, mas ele foi preso ao tentar fugir com sua família para a Áustria e foi preso no Palácio das Tulherias. Então o rei, ele aparentemente aceitou essa nova Constituição, onde seu poder agora era limitado, mas tentou fugir e foi capturado pelas tropas revolucionárias. As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França e, diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. Então, por que as demais monarquias absolutistas estavam descontentes com o movimento revolucionário francês? Então, era o medo, o pavor que esses ideais de liberdade, igualdade e fraternidade da França fossem levados para outras monarquias do mundo. Então, formou-se uma coligação ou uma coalizão para combater a Revolução Francesa. Daí os revolucionários franceses chamaram a população a guerrear contra esses possíveis invasores. Olha só, as armas, cidadãos, formai vossos batalhões, marchemos, marchemos, nossa terra do sangue impuro se saciará. Então o povo francês, mediante essa perspectiva de invasão das monarquias absolutistas do mundo, o povo foi chamado a lutar pelo movimento revolucionário. A multidão enfurecida invadiu o local onde o rei estava preso, considerando-o traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Nós temos aqui a imagem caracterizando a invasão do Palácio Tulherias em 1792. Lembrando que nesse palácio era onde o rei Luís XVI estava preso. Esse rei ele foi agora considerado um traidor, tentou fugir da França para se aliar às monarquias absolutistas europeias e derrubar o movimento francês. Sendo que os revolucionários acabaram com essa monarquia e proclamaram a República, Revolução Francesa, fim da monarquia e uma nova estrutura política na França como um todo. Certo? Vamos lá para a nossa segunda fase da Revolução Francesa, chamada de Convenção, 1792-1793. Os seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino e pertenciam aos seguintes grupos políticos. Os girondinos sentavam-se à direita da Assembleia e representavam a alta burguesia. Então, os girondinos, a alta burguesia, do lado direito da Assembleia. Portanto, passaram a ser chamados de partidos de direita, porque de certa forma defendiam mudanças não tão intensas na estrutura social. Passaram a ser chamados partido de direita, alta burguesia. Já os jacobinos sentavam à esquerda, na parte mais alta da Assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia de Saint-Cloud, os trabalhadores. Portanto, por sentar do lado esquerdo, passaram a ser chamados partido de esquerda, e essa nomenclatura referia-se a mudanças mais profundas na estrutura da sociedade francesa. Por outro lado, tinha a planície ou pântano, sem posição política, sentava-se ao centro da Assembleia, na parte mais alta. Então, essa planície, ela agia basicamente dentro de uma estrutura de interesse. Ora se aliava com os girondinos, ora com os jacobinos. Vai depender de quem oferecesse mais recursos, mais apoio, certo? Então, hoje nós temos, dentro da nossa estrutura política, ideais de esquerda e de direita. Mas a origem desses termos remonta à Revolução Francesa. Direita, girondinos, alta burguesia. Esquerda, jacobinos, de certa forma, pequena burguesia e sans-culottes.
A convenção, continuando, a convenção decidiu por votação manter o rei deposto e foi condenado à guilhotina. Decidiu por votação manter o rei deposto, levado à guilhotina. A execução do rei levou as nações absolutistas, Áustria, Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra, a formar a primeira coligação contra a França. Então o rei executado gerou temor de que esse movimento se expandisse para os outros locais do mundo. Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários e pela pequena nobreza. Em junho de 1793, tem início a República Jacobina, o terror, quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. Então, o momento inicial, quem esteve à frente foram os girondinos. Mas, em 1793, essa convenção foi invadida pelos jacobinos, iniciando o chamado período do terror. Nós vamos entender já um pouco mais sobre o que foi esse período do terror. República Jacobina, junho de 1793 a julho de 1794. Foi criado o Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução e condenava à guilhotina qualquer pessoa contrária à Revolução. Então, o terror, porque foi um período onde uma grande quantidade de pessoas foram executadas por serem consideradas traidoras da Revolução. Às vezes, uma simples denúncia fazia com que a pessoa fosse executada na guilhotina. Então, às vezes, não havia prova, simplesmente uma denúncia era motivo para uma execução realizada por esse tribunal revolucionário, que era julgar e, de certa forma, condenar à guilhotina os opositores da Revolução. Mas também houve a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias francesas, tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino. Certo? Então, teve também esses possíveis avanços, apesar do período do terror. Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta dos girondinos ao poder no golpe do 9 Thermidor. Então, o que nós percebemos? Que os jacobinos, liderados principalmente por Robespierre, passou a executar pessoas em grande escala, em grande quantidade. Isso fez com que o apoio popular se afastasse. Inclusive, até pessoas próximas da Revolução, que lutaram para que a Revolução acontecesse, como Danton e Marat, eles foram executados. Então isso gerou uma revolta. Então, basicamente, qualquer pessoa, por uma simples denúncia, poderia ser executada. Então, o apoio popular foi se distanciando do governo jacobino. Isso fez com que os girondinos voltassem novamente ao poder mediante o golpe do 9 Thermidor. Reação termidoriana, certo? Ou seja, os jacobinos foram retirados de cena mediante o golpe 9 Thermidor, ou reação termidoriana, 1794-1795. Robespierre foi afastado, Robespierre foi preso e ele foi executado na guilhotina. E a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos. Aquele ideal de, vamos lá, voltando, ensino público, abolição da escravidão, tabelamento dos preços, de certa forma, foi abandonado agora pelo governo dos girondinos. Houve o restabelecimento da liberdade de preços e a promulgação de uma nova Constituição, que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório e além do retorno do voto censitário. Agora não mais um sufrágio universal masculino, agora um voto censitário, mediante uma renda para poder votar. A terceira fase do movimento revolucionário francês é o diretório, onde os girondinos retornaram ao poder político da França.
1795-1799. Após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795 foi criado o Diretório, no qual 5 membros, chamados de diretores, exerciam poder executivo. Esta fase se encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltava a questão dos alimentos. Com o passar do tempo, o governo do Diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido, porque, mediante casos de escândalos de corrupção, mediante a fome e a falta de alimentos, o movimento do Diretório foi se enfraquecendo gradativamente. Então era necessário uma nova liderança para fazer com que a França tomasse a dianteira no crescimento. Com a França imersa no caos e sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Então era necessário alguém forte, influente, para combater ou trazer a França ao rumo do desenvolvimento novamente. Então essa pessoa colocada foi Napoleão Bonaparte. Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou a governar a França mediante o golpe 18 de Brumário. Certo? Então, o Diretório enfraquecido, a figura do Napoleão Bonaparte vencendo as guerras externas contra a Revolução se fortaleceu. Então, o Napoleão Bonaparte passou a ser colocado como o herói, aquele que iria salvar as finanças, a política e a economia da França. Mediante um golpe de Estado, chamado de 18 Brumário, Napoleão Bonaparte passou a ser o novo governante francês, iniciando assim o período revolucionário. Certo? O Diretório, voltando, 1795-1799, teve maioria girondina e sofreu oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Enfrentou tentativas de golpes dos dois grupos, como a conspiração dos iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado pelos girondinos. Então, Graco Babelf tentou derrubar os girondinos, não conseguiu. Certo? Então, externamente, a França enfrentava com sucesso as monarquias absolutistas, com destaque para Napoleão Bonaparte. Então, para salvar a República Francesa, para salvar, de certa forma, consolidar a República Burguesa, os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário, que foi colocado agora há pouco, 18 Brumário. Napoleão Bonaparte derrubou o Diretório e instituiu o consulado. Então, Napoleão Bonaparte, agora o novo governante da França, iniciando uma nova fase de estrutura de desenvolvimento da França como um todo, encerrando os ideais revolucionários. Então, todo esse processo contribuiu para que Napoleão Bonaparte chegasse ao poder com o ideal de salvador, de idealizador de um projeto de reconstrução da França. Certo? Então nós encerramos aqui nossa segunda videoaula sobre a Revolução Francesa. Nas nossas próximas aulas vamos trazer a Era Napoleônica, consulado, o Império, o governo dos 100 dias. Certo? Então encerramos por aqui. Estudem, revejam o material, reveja as nossas videoaulas, faça a leitura do capítulo 4, para que qualquer questionamento vocês tenham um grau de argumentação. No mais, ficamos por aqui e até a nossa próxima videoaula.